Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago aqui para o canal uma receita de bolo gelado, gente, caprichosa demais. É uma massa deliciosa, não precisa de batedeira nem de liquidificador. E confira o vídeo por completo para vocês verem a combinação de sucesso que é essa receita de bolo. Então bora deixar de conversa, partiu te ensinar a receita de hoje. Combinado? Bora lá! Gente, vamos então dar início aqui ao processo da massa do bolo, que é super simples. Não precisa de batedeira, não precisa de liquidificador, vocês vão amar a receita de hoje. Eu começo aqui colocando 3 ovos inteiros e vou bater primeiro os ovos junto com 1 xícara de chá de açúcar. Esse açúcar aqui é o cristal. Aí, como eu falei pra vocês, não precisa de batedeira e nem de liquidificador. Nós vamos primeiro misturar assim um pouquinho, ó, com o fouet. Misturou, aí você dá uma inclinadinha, ó, tá vendo? Aí aqui você bate. Eu vou bater por aproximadamente uns 3 minutinhos até esses ovos com açúcar formar um creme mais espumoso, tá bom? Aqui então, após bater bem, olha só como que fica, tá vendo? O creme ele fica mais volumoso, dá uma espumadinha, ó, e fica mais esbranquiçado. Agora eu vou acrescentar meia xícara de chá de óleo. E misturo. Lembrando a todos vocês que a medida da xícara que eu utilizo é de 240 ml. Então, meia xícara de chá de óleo é 120 ml de óleo, tá bom, pessoal? Essa receita aqui eu vou acrescentar meia xícara de leite, 120 ml. E um copinho de iogurte integral natural. Aquele que não tem açúcar, não tem sabor, é o integral natural mesmo. São 170 gramas, tá? O copinho. Só que algumas marcas, o copinho do iogurte é 150, mas aí não tem problema, esses 20 gramas, tá bom? A massa vai dar certo do mesmo jeito, gente. Misturo aqui para envolver o iogurte e o leite. E já começo a acrescentar a farinha de trigo. Essa daqui é a tradicional, a que não contém o fermento. E são 2 xícaras de chá e meia. Aí eu vou colocando aos pouquinhos e mexendo, ó. É uma receita muito prática. Misturei toda a massa, olha como ela fica linda, pessoal. Bem lisinha, bem cremosa, ó. Aí eu vou finalizar com a colher de sopa de fermento. Uma colher de sopa bem cheia. Colocou o fermento, é aquela dica que eu sempre falo em todos os vídeos que leva bolo, né? É só misturar até o fermento desaparecer. O fermento desapareceu, você não precisa estar batendo a massa não, ó. Desapareceu, a massa já tá pronta. É isso daqui, tá bom? Vou então transferir toda essa massa para dentro da forma. Aqui então, pessoal, eu tenho uma forma de 32 centímetros por 22. Eu tenho ela com manteiga e polvilhei com farinha de trigo. Aí aqui não tem segredo, ó. É só colocar toda a massa. Não é muita massa, né, como vocês podem ver, porque é um bolo que vai ser recheado. Então a gente precisa de 2 fatias finas. Tá bom? Que o foco aqui é recheio. Espalha bem a massa. E vou levar para assar forno pré-aquecido 180 graus. Como não é muita massa, 30 minutinhos, 35 vai ser o suficiente. Mas fica de olho porque cada forno ele é diferente, né? Então quando ficar douradinho aqui, você espeta um palito, um garfo ou então uma faca no centro. Não adianta espetar, gente, nas laterais, tá? Tem que ser no centro. E aí, se sair limpo e seco, seu bolo tá pronto. Vou levar então para assar. Quando ele assar e esfriar, aí nós preparamos o recheio. Aqui, pessoal, ó, deixa eu só mostrar aqui para vocês verem, ó. O bolo já tá cortado no meio, tá? Aí nós vamos preparar a mousse. Eu vou fazer uma mousse de limão deliciosa. Vou colocar 2 leite condensado. Aqui dentro desse potinho tem 1. Aí eu vou pegar o outro agora. Eu coloquei cada caixa em um potinho. São 2 leite condensado, ó. Coloquei um, vou pegar aqui o outro, ó. Coloquei o segundo. Tá vendo? Vai ser uma mousse bem estruturada, nada gelatinosa, vocês vão amar. Vou acrescentar agora o creme de leite. São 2 caixas. Olha só. Eu sempre gosto de colocar na mousse
Leite em pó, né, que ajuda na consistência, dá um saborzinho mais gourmet, digamos assim. Uma xícara de chá de leite ninho. Agora, pessoal, eu tenho aqui dentro, ó, 180, quase 200 ml de suco de limão. Eu espremi agora. Eu vou colocar todo de uma vez porque é o tanto que a gente gosta aqui na minha casa. 180 ml, mas você pode ir colocando aos pouquinhos, tá bom? E aí eu vou bater muito bem. Aqui eu já bati muito bem. Vou até pegar aqui a espátula para mostrar a vocês a consistência que já tá, ó. Bem cremoso, tá vendo? Ó, nem escorre, gente, só se eu virar. Aí eu vou colocar aqui 6 gramas de gelatina incolor. Não vai ficar nada gelatinoso, é só para estruturar bem essa mousse, tá? Vou tampar e bater 30 segundinhos. Não fica gelatinoso, tá, gente? Você nem percebe que você colocou gelatina, de tão perfeito que fica. Aqui já foi, ó. Opa! É só mesmo para a gelatina envolver. Agora vamos para a montagem do bolo. Aqui eu tenho uma camada de bolo. Gente, a massa fica bem fofinha. Se você quiser, você pode colocar uma caldinha. Hoje eu não vou colocar. Aí eu vou pegar aqui o moranguinho, ó, e vou fazer uma camada. Gente, aproximadamente uns 300 gramas de morango. Por que que eu tô colocando o morango em contato com o bolo? Porque aí o morango ele solta uma aguinha e vai penetrar no bolo. Entendeu? Aí eu jogo a mousse por cima. Fica um bolo sensacional. Isso aqui não tem explicação não, de tão perfeito que é, gente. É muito bom. Vocês vão amar. Vou fazer primeiro aqui a camadinha de morango, tá? Coloquei aqui, ó, gente, uma camada generosa de morangos, tá vendo? Aí eu vou acrescentar agora o nosso delicioso mousse. Que tá bem gostoso, bem gourmet, né? Com leite em pó, se você quiser no lugar do leite em pó, pode colocar chocolate branco, fica maravilhoso. Vai espalhando, ó. Fiz uma camada aqui bem generosa, guardei um pouquinho, gente, que é pra finalização, tá? A gente vai colocar um pouquinho em cima pra grudar as raspinhas de chocolate que eu vou colocar. E raspinhas de limão também, ó. Fiz a camadinha. Vou pegar aqui a outra parte do bolo, ó, que eu coloco aqui. Com delicadeza, ó. Lembrando novamente, quem desejar preparar uma calda, pode ficar à vontade. Dou uma apertadinha para acertar, tá vendo? E aí eu venho com todo o restantezinho da mousse, só para fazer uma camadinha bem fininha, para servir de colinha pro chocolate que eu vou colocar. É uma receita de bolo, gente, fácil, gostosa. Não existe uma pessoa que não vai gostar. Isso eu te garanto. Se você conhece alguém que não gosta de mousse de limão, comente aqui nesse vídeo, gente, porque eu acho impossível, de verdade, viu? Gente, aqui já espalhei, ó, a camadinha de mousse, aí eu vou pegar limão, ó, tá vendo? E aí eu vou colocar as raspinhas, olha que coisa maravilhosa, ó. Raspinhas de limão e de chocolate branco, tá? Só que eu vou colocar primeiro de limão. Lembra sempre, pessoal, de não pegar a parte branca, tá? Vamos aqui. Aqui, pessoal, tô arrematando a decoração com bastante chocolate branco ralado, viu? A quantidade de chocolate branco é a gosto. Tô colocando esse pedaço aqui, mas não vou nem colocar todo, não. Esse bolo tá sensacional. Agora eu vou levar ele pra geladeira por no mínimo 3 horas e aí eu volto pra gente cortar um pedaço e aproveitar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Gente, não tem como não gostar, né, ó. Fica bem estruturado, lindo demais. O corte desse bolo, olha a maciez disso, gente. Chega, quebrou de tão macio, ó. É refrescante demais esse bolo, gente. Então é isso, pessoal. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para todo mundo aprender a fazer esse bolo, porque ele é muito fácil, o recheio não vai ao fogo, é de liquidificador. É uma receita extremamente simples, tá? Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!